Olá, meu nome é Luan. Estou aqui para apresentar um pouco do Seminário de Administração Pública Brasileira. E o tema escolhido foi Reformas Administrativas, que ao longo dos anos no nosso país passou por algumas reformas administrativas e podemos destacar uma que teve uma grande força, que é a reforma da década de 1930. Que essa reforma ela ficou marcada por ser a primeira reforma burocrática, que foi ocorrida no governo do Getúlio Vargas. E antes dessa reforma, o Estado brasileiro ele assemelhava-se ao mercado de troca. Por que isso? Porque era uma troca de votos por cargos públicos. E era uma combinação de clientelismo e patrimonialismo, por haver essas trocas. E vamos destacar também algumas reformas que ganharam força. A reforma burocrática da década de 1930, ela foi uma reforma da era do Vargas. E nesse período de 1930, o Brasil ele passou a enfrentar um forte momento de industrialização, de intervenção do Estado no setor público. E podemos destacar alguns pontos que foram os principais dessa época, que foi a tentativa de implantar estruturas gerenciais de coordenação, o processo de racionalização, o surgimento das primeiras carreiras burocráticas, dentre outros processos que vieram a ser desenvolvidos nessa época. E dentre todo o contexto, houve também a criação da DASP. O que é essa DASP? É o Departamento Administrativo do Serviço Público, que havia sido já previsto na Constituição de 1937 e que foi criada conforme o decreto de lei de 579/38 desse mesmo período. E também um período que a gente pode destacar é o período de 1946 ao o período de 1964. No final do período Vargas, já vem bem no final. Podemos destacar nele os problemas de desempenho do Estado, que houve uma necessidade de novas reformas e, no entanto, nenhum programa foi implantado no período, que vai desde a criação da Constituição Democrática de 1946 até o golpe militar de 1964. O Programa Nacional também de Desburocratização, o PRND, que no final da década de 1970 ocorreu a criação do Ministério Extraordinário da Desburocratização, que foi a primeira tentativa oficial de direcionar as atividades da administração pública direto para o atendimento das demandas dos cidadãos. E que entre a atuação dos programas estavam a simplificação de procedimentos, a eliminação de informações desnecessárias, destatilização por meio de privatizações. E o principal objetivo do PRN nesse processo ele era frear o excessivo crescimento da administração indireta. E para finalizar, vou falar sobre o retrocesso de 1988, que é um dos pontos principais que vem a finalizar desse período das reformas administrativas, que foi a caminhada rumo à administração gerencial. Foram paralisadas na transição democrática de 1985. E um dos principais resultados deste período foi a ocupação de diversos cargos públicos da administração para os políticos de partidos vitoriosos. Era uma troca, né? E assim, a administração de 1988 ela acabou por levar um retrocesso burocrático sem precedentes. Então, todo esse contexto das reformas, a gente tem um espelho dele hoje e ele é bem refletido no que a gente vivencia hoje.